Já tentei entender, mas não sei de onde vem. Do mesmo jeito que veio, queria que fosse embora. Eu não sei por que essa dor não me ignora. Atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar sobre uma síndrome que assola muitas pessoas, que é a fibromialgia. Essa dor que a pessoa não sabe como que começou, ela não sabe de onde vem, sente dor em diversos locais. Hoje nós vamos falar sobre essa síndrome e assumo aqui o desafio de falar tanto para as pessoas que foram diagnosticadas com fibromialgia, quanto para os profissionais que trabalham com massoterapia e querem entender um pouco mais essa síndrome para saber como que podem ajudar os seus clientes, os seus pacientes. Eu fiz uma lista de coisas que eu quero abordar justamente para que a gente possa falar sobre todos os aspectos da fibromialgia, tanto para você profissional, quanto para você que sente os sintomas, que sai aqui desse vídeo esclarecido em relação à fibromialgia e o que você pode fazer para poder ter conforto. Esse vídeo será um vídeo mais extenso, porque é um assunto delicado e deve ser tratado de forma detalhada. Uma coisa importante que eu preciso falar, tanto para o profissional como para quem busca autoconhecimento, infelizmente hoje a gente vive num mundo em que tudo é veloz, tudo é rápido, e eu já quero aprofundar num tema num vídeo de 30 segundos. E eu quero falar para você, profissional, que se você quer um lugar de destaque na sua profissão, infelizmente não dá para ser só com vídeos de 30 segundos. Você precisa se envolver em assuntos e vídeos mais profundos, em livros, para artigos científicos, para que você realmente possa fazer diferença na vida das pessoas e possa resgatar vidas com as mãos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Fabiano Barbosa, eu sou fisioterapeuta, sou massoterapeuta e aqui no canal do Dando um Toque eu dou dicas simples, claras e precisas para você que quer melhorar a qualidade de vida ou para você profissional que quer fazer diferença na vida de quem você atende, conseguindo assim resgatar vidas com as mãos, trazendo assim qualidade de vida para quem você atende. E em primeiro lugar, eu quero deixar claro que esse vídeo não tem o intuito de favorecer diagnóstico para ninguém. O diagnóstico de qualquer patologia deve ser dado para o seu médico. Esse vídeo ele tem um caráter educativo para que você possa ter clareada na sua mente em relação aos sintomas da fibromialgia e como você pode ter um conforto em relação a essa síndrome, já pensando diferente em relação aos sintomas e para você profissional, você conseguir acolher quem está passando por esses sintomas e fazer diferença na vida delas. E agora eu quero ler para vocês um texto que eu fiz com base na minha experiência tratando diversos pacientes com fibromialgia. Esse texto, ele define de forma clara toda a angústia e sofrimento que essas pessoas vivem em busca de um diagnóstico e em busca também de respeito em relação aos sintomas que sentem. Quero que saibam que não é fácil lidar com essa dor que me consome, que afeta o meu humor, minha disposição e meu sono. Quero que entendam que não é frescura, nem falta de vontade. É algo que está além do meu controle. Queria que as pessoas soubessem que não é fácil conviver com dor crônica, que muitas vezes é invisível aos olhos dos outros, mas que está sempre presente em minha vida. Queria que entendessem que essa dor me limita, me impede de fazer coisas simples do dia a dia, e que muitas vezes tenho que fazer escolhas difíceis por causa dela. Por isso, peço respeito, não só para mim, mas para todos os que sofrem com dor crônica. Peço que não minimizem nossos sentimentos, que não digam que é frescura ou falta de coragem. Peço que nos apoiem, que nos ajudem a lidar com essa dor da melhor forma possível. E para aqueles que também sofrem com dor crônica,
saibam que vocês não estão sozinhos. Há muitas pessoas passando pelo mesmo que vocês. E juntos podemos lutar por mais respeito e mais compreensão. Esse texto resume muito bem o sofrimento de muitos que já atendi e de muitas pessoas que já conversei, pessoas que vejo em fórum de discussão sobre a fibromialgia, grupos de apoio. Então já fica essa palavra respeito e uma outra palavra acolhimento. Esse texto fala do grande estigma que essas pessoas vivem e também do impacto que a síndrome causa para essas pessoas. Um impacto psicológico relacionado à parte afetiva, relacionado à parte social e laboral. Você profissional que está aqui assistindo esse vídeo e que já atendeu pessoas com esses sintomas, com o diagnóstico de fibromialgia, comenta aqui, comenta os desafios dessas pessoas, comenta como que foi começar a perceber o quanto que isso podia impactar na vida das pessoas. E você que tem o diagnóstico de fibromialgia, que está assistindo o vídeo, comenta também quais são os seus desafios. Agora nós vamos falar de classificação, diagnóstico, epidemiologia e sintomas. Classificação. A fibromialgia no passado já foi chamada de reumatismo muscular, fibroedema geloide ou fibrosite. O que a gente sabe é que a fibromialgia ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas ajudam o clínico, o médico, a diagnosticar a fibromialgia. Falando de diagnóstico, o médico ele tem a capacidade de diagnosticar a fibromialgia de acordo com a avaliação clínica. O profissional mais capacitado para fazer esse diagnóstico é um bom clínico ou um reumatologista. Falando de diagnóstico, não existem exames que detectem a fibromialgia, nem exames de imagem, quanto menos exames laboratoriais. Antigamente, existia uma forma de diagnóstico que ajudava a direcionar o médico. O paciente tinha que ter 11 dos 18 pontos de dor pré-estabelecidos. O que eu vejo disso em relação à prática clínica é que os pontos de dor que eles falavam antes, quando você pega diversas pessoas que não têm os sintomas específicos que nós vamos falar da fibromialgia, pessoas simplesmente estavam com uma dor, e você apertar esses pontos, normalmente muitas pessoas vão ter sensibilidade, porque eram pontos, esses são pontos ligados a muitos lugares de sobrecarga, de tensão mesmo, por causa de inserção muscular ou de serem músculos sobrecarregados por tarefas do nosso dia a dia. A partir de 2020, 2021, isso foi caindo por terra, então o diagnóstico clínico relacionado ao histórico do paciente foi sendo mais preponderante para diagnosticar essas pessoas. Estima-se que mais ou menos 2% da população brasileira sofram com fibromialgia. Normalmente vai acometer muito mais o sexo feminino do que masculino. Normalmente, então, as mulheres são mais afetadas. Ainda não se sabe por quê. Alguns estudos falam da questão hormonal, mas o fato é que isso ainda não é tão claro. Agora falando sobre os sintomas. O sintoma mais comum da fibromialgia são as dores generalizadas, dores por várias partes do corpo, tanto abaixo da cintura quanto acima da cintura, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Esses sintomas normalmente são sintomas que duram mais de 3 meses. Não necessariamente essa pessoa precisa sentir dor em diversos lugares ao mesmo tempo. A pessoa pode relatar normalmente, nossa, eu estou sentindo muita dor no meu ombro e no meu joelho. Na outra semana ela está sentindo uma dor na cabeça, no pescoço e na lombar. Então essa dor ela pode ser migratória também. Uma outra coisa que vale a pena destacar
é que a intensidade da dor ela pode ser variável. A mesma paciente pode chegar essa semana com uma dor absurda, com uma dificuldade de executar suas tarefas de vida diária, e na próxima semana ela pode chegar com pouca dor, sem incapacidade nenhuma. O segundo sintoma mais comum que as pessoas relatam é a fadiga. É uma fadiga absurda que a pessoa não consegue fazer as coisas. E se faz, ela faz com muito esforço. Muitas pessoas relatam que saem da cama com uma dificuldade muito grande e que tem que ir vencer o dia sem condição. A pessoa ela vai pelas responsabilidades da vida dela, para não correr o risco de perder um trabalho, para não ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa que é mole, que não gosta de fazer as coisas. Então, ela normalmente começa a desenvolver uma capacidade acima da média de suportar a fadiga e a dor. Um outro sintoma muito comum é a dificuldade de ter um sono restaurador. Normalmente as pessoas falam que às vezes podem até dormir, mas chegam no outro dia com aquela sensação que não dormiu. E tem outros sintomas, como dor de cabeça, síndrome do intestino irritável, e também os sintomas eles podem estar conjuntos com outras patologias, como uma artrite, por exemplo, ou com uma questão de uma dor específica localizada. Essa pessoa pode ter uma bursite, uma lombalgia, relacionada a uma hérnia de disco e que não está ligada à fibromialgia. Dois outros sintomas que sobrecarregam muito o paciente com fibromialgia é justamente a ansiedade e a depressão. E o que eu vejo em relação a esses sintomas, em um looping que vai acontecendo, a pessoa com muita dor, ela normalmente tem dificuldade de levar o dia, alterações de humor, muita dor, muita sobrecarga, aparecimento de pontos de sensibilidade, pontos gatilho, dificuldade de, às vezes, se relacionar, ou para conseguir dar conta do dia e não maltratar ninguém, não demonstrar que está ruim, que é uma característica muito grande dessas pessoas também, estão passando por diversas coisas, mas não compartilham. Essa pessoa chega no final do dia já exausta, não consegue nem encontrar uma posição na cama para poder relaxar, aí vem a dificuldade de sono, no outro dia já está super fadigada porque não dormiu adequadamente, mais tensão, mais dor, mais alteração de humor, então vira um ciclo vicioso que vai atrapalhando essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa ainda fica mais angustiada porque, às vezes, fora a falta de respeito da grande maioria das pessoas, a dificuldade de achar algo para falar assim, o problema é esse, então eu vou tomar essa atitude para resolver. Hoje, você não tem uma questão estabelecida do que é a fibromialgia. O caminho mais certo que a gente sabe é uma alteração no sistema nervoso e que faz com que a pessoa tenha uma hipersensibilidade, uma interpretação exacerbada da dor. Já vi artigos falando de microcirculação, de alterações em relação à parte de mitocôndria, por isso a falta de energia, mas ainda não tem nada muito estabelecido. O que é mais estabelecido é justamente essa alteração da percepção de dor. Agora vamos falar um pouco sobre tratamentos. Primeira coisa, importante, o tratamento ele é interdisciplinar. Eu preciso envolver diversos profissionais nesse tratamento. O psiquiatra, o psicólogo, a nutricionista, o fisioterapeuta, o massoterapeuta, o reumatologista, todos voltados para o benefício dessa pessoa. O que a gente sabe hoje em termos de tratamento? Tem as partes de medicação, mas não vou entrar nisso, porque não é a minha área, mas o que a gente vê muito importante é a atividade física. A atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, e a atividade também de força, de mobilidade, sendo que toda atividade deve ser
desenvolvida de acordo com a capacidade da pessoa. São pessoas que já têm uma dificuldade de se envolver em atividade física. E se o profissional ele não conseguir adequar, traçar uma estratégia adequada, pegando ali de uma intensidade muito baixa e aumentando de acordo com a melhora da pessoa, essa pessoa ela pode desistir de fazer atividade física e o profissional prestar um grande desserviço. Então, ele precisa ali ir passo a passo no ritmo da pessoa. Outra coisa importante é a parte de psicoterapia, para que a pessoa entenda como lidar com os sintomas e principalmente com as características específicas dessa pessoa. Normalmente são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas também que eu vejo no consultório, a pessoa tem dificuldade de deixar uma tarefa sem concluir. Ela quer concluir tudo. E às vezes assim a pessoa está fazendo uma coisa que ela precisa de mais tempo, mas não, ela quer fazer a coisa bem feita, em menos tempo, e não admite pausa. E essa pessoa, o corpo dela já falou assim, olha, eu não estou dando conta mais, e ela vai ultrapassando o limite. Uma característica muito comum, um traço de personalidade muito comum também, são pessoas que querem ajudar todo mundo. Essas pessoas se envolvem em muitas coisas e querem acolher todas as pessoas. Ajudar é muito importante, mas eu preciso saber que eu preciso estar bem para conseguir ajudar. Senão é mais uma sobrecarga e isso vai gerando uma fadiga e vai gerando uma angústia muito grande nessa pessoa. Agora eu vou falar sobre a experiência minha em termos de consultório, da forma de tratamento. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os toques eles precisam começar do sutil e depois ir aumentando de acordo com a capacidade da pessoa. Eu vou deixar um card aqui que eu falo do atendimento VIP. A gente tem que ter alguns cuidados, então vá lá no vídeo e preste atenção sobre isso, que é muito importante. A questão da velocidade, a questão de individualizar o atendimento, da profundidade do estímulo. No vídeo você vai saber isso certinho. Uma outra coisa que eu gosto de fazer com o paciente é pedir para que ele faça um diário, dizendo desde a hora que ele levantou até a hora que ele foi dormir o que aconteceu. O alimento que teve, as atividades que fez, os eventos que aconteceram no dia. Não é comum a pessoa se surpreender e achar que, por exemplo, assim, olha, determinado dia eu sinto mais dor. Tem uma paciente uma vez que ela me falou, comecei a semana bem, quando foi na quarta-feira comecei a sentir dor. E a quarta-feira era o dia em que ela trabalhava num setor específico. Nesse setor específico a ergonomia era ruim. Além disso, as pessoas com que ela lidava naquele setor eram pessoas que ela também não tinha muita afinidade. Então, isso ela começou a perceber o quanto que atrapalhava. E é bom porque a pessoa começa a perceber coisas que ela pode levar para terapia para poder resolver isso. Outra coisa muito importante em termos do atendimento, fazer a pessoa se sentir. Eu sempre falo, em todas as minhas redes sociais, da necessidade de devolver a sensibilidade para o outro. A partir do momento que você faz com que o outro se perceba, ele tem mais capacidade de cuidar da sua própria saúde. Eu falo que a gente precisa devolver o corpo e devolver a sensibilidade para o outro. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Se faz sentir, faz sentido. Então faça essa pessoa se sentir. Mostre para ela as áreas de rigidez. Faça com que ela entre em contato com aqueles sintomas. Eu tive uma paciente que foi a primeira paciente minha com fibromialgia e que ela me ensinou demais. E é uma senhora que sentia muita dor e a gente foi tratando, as dores foram reduzindo e tinha uma dor que não reduziu absolutamente nada, era uma dor no ombro. E na hora que eu chegava nessa área, ela falava que ela sentia uma certa angústia, um nervoso, e eu muito angustiado. Na época eu não tinha outras formações, nem de acupuntura, eu só tinha a formação de massoterapia e achava que eu que não estava conseguindo por alguma coisa em específico.
E um dia me veio um insight de falar com ela, olha, hoje eu vou tratar a senhora, quando chegar na área da dor, eu não quero que a senhora me diga que está sentindo dor, eu quero que a senhora pergunte para o seu corpo o que ele está tentando dizer. E para nossa surpresa, quando chegou nessa área de dor, ela lembrou de eventos que aconteciam quando ela era casada com o ex-marido dela. Ela me falou que era uma pessoa que tinha umas brincadeiras violentas e quando ela estava lavando louça, lavando roupa ou de costas, ele chegava e mordia muito forte o ombro dela. E a área onde que ela relatava essa dor, esse nervoso, é justamente a área que essa pessoa mais mordia. Então ali tinha uma violência, tinha um trauma. A partir do momento, né, desse evento que eu, graças a Deus, agradeço a Deus e essa pessoa por ter tido essa experiência, eu comecei a pedir às pessoas para se sentirem mais, para ver o que o corpo estava dizendo. E isso é importante, que a pessoa vai entrar em contato com traumas que podem estar ajudando a aumentar o desconforto que ela sente. O Peter Levine, que fala sobre a voz sem palavras, ele fala que existe ali aquela voz que está tentando dizer alguma coisa, mas sem palavras. É um sintoma, é uma forma diferente de agir. Ali tem algo para a gente poder trabalhar. Uma outra coisa muito importante também, se atente às áreas de rigidez, mesmo que essa pessoa não esteja falando de dor. Essa área de rigidez, ela está escondendo algo. A rigidez, normalmente, ela é protetora. Uma outra dica é a respiração. Faça com que essa pessoa respire melhor. Durante o atendimento, peça a essa pessoa para adotar uma respiração suave e tranquila. Se possível, inspirando contando até 2 e soltando o ar contando até 4. Inspira contando até 2 pelo nariz e solta o ar contando até 4 pela boca. Isso vai fazer com que ela acesse o sistema parasimpático e isso a tranquilize. Essas dicas que eu estou dando, elas também são corroboradas pelas pesquisas científicas que dizem que a massoterapia ela tem a possibilidade de reduzir a fadiga, de melhorar a qualidade do sono, de reduzir os pontos de dor, tanto reduzir os pontos de dor como manter essa pessoa com menos dor durante um tempo. Também melhora na liberação de serotonina, endorfina, diminuição do estado de humor negativo. Tudo isso a massoterapia ela traz, porque isso é o toque. As pessoas estão carentes do toque, elas estão carentes de serem sentidas. E você, profissional massoterapeuta, tem possibilidade de acolher essa pessoa e resgatar a vida dessa pessoa com as mãos. Então você que ficou até agora no vídeo aqui comigo e realmente é uma pessoa que quer fazer a diferença na sua profissão e na sociedade, comenta aqui o que esse vídeo lhe acrescentou. E você também que ficou e que tem os sintomas e se interessou pelo vídeo, me fale o que você acha, e se você já fez massoterapia, se a massagem ela te ajudou, e eu já falo com você de antemão, se não, procure um bom profissional, um profissional qualificado, que tenha a possibilidade de te enxergar e de te tocar adequadamente para que possa melhorar a sua qualidade de vida. E você, profissional, anote o que a gente conversou aqui, busque os artigos científicos. Se quiser e achar interessante, me fala aqui. E aí eu posso fazer vídeos específicos falando sobre cada artigo científico para que você tenha uma boa fundamentação para basear a sua prática e para que você possa fazer grande diferença na vida das pessoas. Eu te convido aqui para o movimento Dando um Toque, para que juntos a gente possa fazer uma massoterapia mais forte e mais respeitada. Te peço para que compartilhe esse vídeo com o máximo possível de profissionais que trabalham com a massoterapia. Essa massoterapia mais forte e mais respeitada, ela só vai acontecer quando mais profissionais tiverem o mesmo conhecimento. Então, conto com você. Um forte abraço e até um próximo vídeo.